Então, aqui, ó, com o fio na cor cru, peguei a florzinha, vou aqui, ó, nas 3 correntinhas e vou prender, fazendo aqui um ponto baixo. Feito um ponto baixo, vou fazer uma, 2 correntinhas, que deu altura de um ponto alto. E aqui vou fazer mais um, 2 pontos altos, ficando aqui com 3 pontos altos. Fazer uma, 2 correntinhas, dá uma puxadinha, tá? Pra poder caber e coloca mais 3 pontos altos nesse mesmo espaço. Fiquei aqui com o leque. Feito o leque, eu vou fazer uma, 2 correntinhas de espaço. Fazer 3 aqui, tá? Se for larga a sua correntinha, pode fazer 2. Feito isso, vou aqui, ó, no próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos. Então, aqui eu vou ficar com o bloquinho de 3 pontos altos, ó. 2 e 3, ó, tá? Feitos os 3 pontos altos, vou fazer uma, 2, 3 correntes e vou aqui, ó, no próximo espacinho, vou fazer o leque. 3 pontos altos. Duas correntinhas, mais 3 pontos altos. Dá uma puxadinha para eles poder caber aqui tudo no mesmo espaço, tá? Feito o leque, 3 correntinhas. No próximo espacinho, 3 pontos altos. Vai seguir nessa sequência até o final, tá? Vou concluir aqui e já venho. Chegando aqui onde iniciei, eu vou fechar com ponto baixíssimo na segunda correntinha aqui. Faz um ponto baixíssimo. Então, aqui a gente ficou, tá? Com 4 cantos aqui, ó, tá? Ó, 1, 2, 3 e 4, tá bom? Agora, vamos fazer mais uma carreira. Caminha com ponto baixíssimo até chegar no meio do leque. Ó, aqui no meio do leque, faz um ponto baixíssimo. Fazer uma, 2, 3 correntinhas, vamos repetir o leque aqui, tá? Vai ficar aqui leque dentro de leque. Então, aqui fiquei com 3 pontos altos a contar das correntes, ó, vai dando aquela ajeitadinha, faz 2 correntinhas, 3 pontos altos. Tudo nesse mesmo espaço aqui, tá? Feito assim, ó, ficamos aqui com o leque, tá? Agora, aqui a gente faz 2 correntinhas, laça, vamos aqui, ó, no espaço, fazer uma. Aqui, ó, vamos prender essa folhinha para ela não ficar levantando, tá? Então, laça, vem aqui, ó, pega aqui dentro da folhinha, ó, puxa e faz um ponto alto. Laça, vai aqui, ó, do lado e faz um ponto alto, tá, ó? Então, aqui ficou presa a folhinha, ó. Assim é bom que ela não fica levantando, tá? Faz uma, 2 correntes largas, ó. Se precisar, pode fazer 3 correntinhas, tá? Vamos prender a folhinha. Ó, 3 pontos altos aqui, tá? No segundo, prende a folhinha, ó. Ela vai ficando presa. Depois é só acertar ela, tá? 2 correntes de espaço, cheguei aqui, ó, no canto é o leque, então, vai ficar leque dentro de leque. Então, aqui 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Dá aquela ajeitadinha para poder caber os pontos aqui, ó. Tá, ó, fica assim, ó. Então, aqui desse lado, aqui, até chegar onde a gente iniciou, vai fazer a repetição, tá? Então, ela vai ficando assim, ó. Tá bom? Vou concluir aqui e já venho com vocês. Chegando aqui onde iniciei, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Aí, aqui pode alongar o fio e cortar, tá?
Coloque esse fio para trás, ó, no próximo ponto de base. Depois é só fazer todos os arremates atrás, tá? Dá aquela puxadinha, ó. E aqui tá o primeiro quadradinho pronto, tá? Agora, aqui, ó, vou fazer nesse próximo aqui, na segunda flor, da mesma maneira. A primeira carreira igual, não esquece de prender aqui as folhinhas, tá? E aí, depois já vai fazer a segunda carreira, tá bom? A segunda carreira prendendo a folhinha. Então, faz a primeira carreira igual, a segunda carreira, e antes de terminar a segunda carreira, eu venho pra gente poder fazer aqui a união dos quadradinhos, tá bom? Fiz aqui, então, meu outro quadrado, ó. Fiz aqui por um lado e o outro aqui no leque, fiz somente os 3 pontos altos, tá? Fiz o leque sem terminar, tá bom? Aí, agora aqui, eu vou pegar o meu outro quadrado que tá pronto, vou aqui unir ele, ó, avesso com avesso. Vou aqui, ó, no leque, vou fazer uma corrente e vou aqui, ó, vou fazer um ponto baixo. Uma corrente e vou voltar aqui, ó, e terminar esse meu leque fazendo os 3 pontos altos aqui, ó. 2 aqui e 3, tá? Pronto, terminei aqui o leque desse lado, tá bom? Vou fazer aqui uma corrente e vou aqui, ó, nesse espaço e vou fazer um ponto baixo. Uma corrente, vou laçar e vou vir aqui, ó, trabalhar aqui desse lado, fazendo os 3 pontos altos, ó. Aqui eu vou prender a folha, ó, no segundo ponto, e aqui o terceiro pontinho. Uma corrente, vou aqui no espaço, ó, faço um ponto baixo. Uma corrente, laço, volto aqui e vou fazer novamente aqui os 3 pontos altos. No segundo ponto, prendo a folhinha, tá? Não esquece de prender a folhinha. 3 pontos altos aqui, ó. Uma corrente. Vem aqui, ó, no espaço e faz um ponto baixo. Uma corrente, laça, e aqui é o canto, ó. Vou fazer aqui o leque. Então, eu faço 3 pontos altos. Uma corrente e vou aqui, ó, do outro lado no leque, no meio dele eu faço um ponto baixo. Uma corrente, laço, volto aqui no espaço e vou terminar meu leque fazendo os 3 pontos altos aqui, ó. 1, 2 e 3, tá? Então, tá feito aqui, ó, a união, tá? Dos quadradinhos, ó, tá? Fica assim, bom? Aqui é só seguir da mesma maneira, tá? Fazendo aqui os bloquinhos de 3 pontos altos e prender a folhinha. Chegando aqui, fecha com um ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, concluí a união, tá? Fechei com ponto baixíssimo e arrematei o fio. Agora, eu vou unir aqui a terceira flor, tá? Fazendo da mesma maneira que a gente acabou de fazer aqui com esse segundo, tá? Então, é só concluir as carreiras em volta, na segunda carreira, vai vir aqui fazendo a união, tá bom? Eu vou concluir aqui e já volto para mostrar para vocês. Fiz aqui a união, então, ó, do terceiro quadradinho e fica assim, ó, tá? Dessa maneira, finalizei com ponto baixíssimo, ó, e agora a gente dá continuidade aqui na próxima carreira. Vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui no meio do leque. E aqui, ó, no meio do leque, eu faço um ponto baixíssimo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Mais 1, 2, 3 pontos altos. Tem no total aqui de 4 pontos altos, ó. Vou fazer 1, 2 correntinhas, vou no espaço, vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. 2 correntinhas e vou repetir 4 pontos altos.
ficando assim. Vou fazer da mesma maneira no próximo. Duas correntinhas e aqui leque, vou fazer os 4 pontos altos dentro dele, ó. Ó, então, ficou assim. Gente, essa parte praticamente lembra o tapete lis que eu fiz aqui, a videoaula pra vocês, tá? Ó, então, feito isso, agora aqui na lateral, faz 2 correntes, laça, vou no espaço, vou fazer 3 pontos altos. Feitos 3 pontos altos, faz 2 correntes, vai no próximo espaço e repete, tá? Então, aqui na lateral é dessa maneira, vai fazer os bloquinhos de 3 pontos altos em cada espacinho, tá? Tô colocando 2 correntinhas de espaço, mas veja seu ponto, se precisar ou não, tá? Aí, vocês aumentem aqui. Vou fazer em cada um, aqui, ó, chegando aqui onde tem a união, vai fazer um bloquinho aqui e o outro bloquinho aqui, tá bom? Então, só concluir pela volta toda, desse lado vai fazer da mesma maneira que a gente fez desse lado, tá? Vou concluir aqui e já venho com vocês. Então, aqui, ó, finalizei a carreira e fechei com ponto baixíssimo, tá? Fica dessa maneira aqui, ó. Agora, aqui a gente vai fazer a próxima carreira. Aqui a gente vai colocar, tá? 1, 2, 3 correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. E no último ponto, a gente coloca um aumento. Aqui, ó, no último, 2 pontos altos. Então, aqui agora a gente ficou com 5 pontos altos. 2 correntinhas, vai no próximo e vai fazer a repetição, tá? Então, cada motivo aqui, ó, vai ficar com 5 pontos altos, colocando 2 pontos altos no último ponto de base, ó. Fazer assim, 2 correntinhas e vai fazer a repetição. Feito isso, gente, ó, agora aqui vai fazer 2 correntinhas. Aqui na lateral tem os 3 pontos altos. Nesse primeiro ponto, faz um ponto alto. 2 correntinhas. Vai no espaço de corrente e faz o bloquinho de 3 pontos altos. Segue agora fazendo aqui, ó, 3 pontos altos, tá? Para cada espacinho. Chegando aqui, ó, antes do motivo, no último ponto alto aqui, vai fazer um ponto alto em cima dele, tá? E vai fazer a repetição que a gente fez aqui, desse lado aqui, tá? Eu vou concluir a carreira aqui e já venho mostrar pra vocês. Então, finalizei a carreira, tá? Fechei com ponto baixíssimo, ó. Então, fica assim, como eu falei pra vocês, tá? Aí, fizemos aqui na cor cru, ó, por 1, 2, 3, 4 carreiras. Então, aqui eu vou alongar, vou cortar pra trocar a cor.
Passa esse fio aqui, ó, para trás, no próximo ponto de base, para depois fazer todos os arremates, tá, ó? Então, ficou assim. Agora, aqui eu vou com a cor marrom dourado. Vou prender aqui na agulha. E vou aqui, ó. Pode começar da onde vocês acharem melhor, tá? Então, essa carreira agora vai ser de pontos altos em cima de ponto alto, no espaço de corrente também, ó. Vou iniciar aqui. Deixa eu prender, vou fazer aqui um ponto para prender, ó. Duas correntinhas que dá a altura de um ponto alto. Aqui, então, ponto alto em cima de ponto alto. Aqui no espaço de corrente, tem duas correntes, mas eu vou estar colocando um ponto alto. Se no de vocês precisar, pode colocar dois. Ponto alto em cima de ponto alto. Aqui, ó, vou colocar duas correntinhas, tá? Porque aqui já inicia a vira também. Na lateral, vou colocar uma, tá bom? Mas vocês, vendo o ponto de vocês, se precisar, pode colocar dois pontos altos. E vou fazer aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto. E vou seguir, tá? Fazendo o aumento aqui, ó. Então, aqui... Pera aí, gente, que o meu cone aqui virou. Prontinho. Ponto alto em cima de ponto alto, ó. E aqui no último ponto, a gente faz o aumento, ó. Dois pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Aqui eu vou colocar dois pontos altos também, porque aqui é a vira, tá? Então, vou seguir fazendo assim, ó. Então, vai ficar ponto alto em cima de ponto alto. No último, vou fazer o aumento e nos espaços aqui, dois pontos altos, tá? Na lateral, vai fazer dessa maneira que eu iniciei, tá? Chegando aqui, ó. Vocês vão fazer aqui, tá? Os dois pontos, ponto alto em cima de ponto alto e um ponto alto. Se precisar, coloca dois. Ponto alto em cima de ponto alto e segue dessa maneira. Desse lado, vai repetir aqui da mesma maneira que a gente fez, tá? Então, só seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, que é só repetição, tá? É bem facinho. Ó, no último, vocês fazem o aumento colocando dois pontos no mesmo ponto de base, ó. Dois pontos altos, porque aqui é a vira, então, para não repuxar, eu coloco dois pontos altos. E na lateral, para não embabadar, vou colocar apenas um em cada espaço, tá? Vou concluir aqui e já venho com vocês. Chegando aqui, ó, vou fechar com ponto baixíssimo. Tá? Então, finalizada aqui a carreira de pontos altos, ó, fica assim. Vou fazer mais uma carreira nessa cor, e aqui a gente vai seguir, tá? As carreiras iguais aqui anterior, tá? Então, aqui a gente terminou com ponto alto na lateral, aqui vai vir com bloquinho, tá? E vai ser assim. Aqui vai fazer os motivos, tá? E sempre aumentando também. Então, vamos lá. Aqui, então, vou fazer, ó, uma, duas, três correntinhas, que deu a altura aqui de um ponto alto, mais uma, duas, que é de espaço. Vou laçar, vou aqui, ó, pular um, dois pontos, vou aqui no próximo, e vou fazer um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo aqui, um ponto alto, tá? Dessa maneira aqui. Vou fazer duas correntinhas de espaço, vou laçar e vou vir aqui, onde tem o motivo, tá vendo, ó? Os pontos do motivo são esses aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Então, vou fazer ponto alto em cima de ponto alto aqui no motivo, e no último, vou fazer o aumento, colocando dois pontos altos no mesmo ponto de base, ó. Então, aqui a gente vai ficar agora com 7 pontos altos
no motivo. Então, aqui eu já tenho 6, e no último ponto aqui, coloco mais um, ficando com 7. 2 correntinhas de espaço, laço, ó, pulo esses 2 pontos, né? E vou aqui onde tem o motivo, ó, em cima do primeiro ponto, e vou fazer a repetição que eu fiz no primeiro. Então, vai seguir dessa forma aqui, tá? E na lateral, já vou mostrar pra vocês como que vai ser feito. Tá? Então, vai ficar assim. Vai fazer a repetição. Fiz, então, aqui, ó, a repetição dos motivos, tá? Ó, 5 motivos. Agora, aqui, ó, na lateral, então, aqui a gente faz 2 correntinhas de espaço, laça, pula aqui os 2 pontos de base, vai na direção aqui, ó, tem esse ponto alto, nessa mesma direção faz um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto. Fiquei aqui com o bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas de espaço, laça, vou pular um ponto de base, vou no próximo e vou fazer um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto. Fez aqui mais um bloquinho, tá? 2 correntinhas de espaço, pula um de base e vai fazer a repetição aqui, tá? Então, é só fazer dessa maneira. Pode ver que aqui, ó, os bloquinhos, eles estão ficando aqui onde tem o espaço, tá? Então, é dessa maneira, até chegar aqui, aqui vai colocar da mesma direção, vai colocar o último bloquinho aqui. Vai fazer as 2 correntinhas e repetir aqui os motivos igual a gente fez aqui desse lado, tá? Vou concluir aqui, já venho com vocês. Chegando aqui onde iniciamos, ó, aqui tem as correntinhas de início, vou deixar aqui, ó, 1, 2 correntinhas e vou fechar com ponto baixíssimo na terceira aqui, ó, tá? Então, finalizando aqui, ó, com o bloquinho, tá? E aí, fica dessa maneira aqui. Se vocês colocarem aqui, ó, como eu falei pra vocês, se precisassem aqui, colocar 2 pontos altos, tá? Então, aqui, ó, em vez de pular um, vocês vão ter que tá pulando 2 pontos pra poder dar certo e os bloquinhos ficarem na direção aqui do espaço, tá? Então, vocês vejam aí pra tá casando isso pra dar certinho aqui, tá bom? Então, ó, aqui o aumento a gente ficou com 7 pontos, tá? E eu vou fazer mais uma carreira, tá? E colocando aqui, ó, sempre o aumento aqui na volta. 3, 6, 7 nessa carreira, 8 pontos altos na próxima carreira, tá bom? Vou iniciar aqui com vocês, ó. Então, aqui a gente já faz, ó. Vou aqui, ó. Vou fazer no espaço um ponto baixíssimo, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e mais 2 pontos altos para formar aqui o bloquinho, tá? Ficou o bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas de espaço, laçar, vou aqui, ó, nesse último ponto desse bloquinho e vou fazer um ponto alto. Aqui, a gente tá repetindo essa carreira aqui, ó, tá? Então, é intercalado, ó, carreira termina com ponto alto, depois bloquinho, tá? Ó, bloquinho, ponto alto, aí aqui a gente fez a carreira toda de ponto alto, então, bloquinho, ponto alto, tá? Feito isso, faz 2 correntes e aqui é onde é o motivo. Então, aqui vai fazer ponto alto em cima de ponto alto. E no último, o aumento, né? Ficando com 8 pontos altos. Duas correntinhas de espaço e vai pro próximo e faz a repetição, ó, tá? Então, ele vai ficar assim, ó, tá bom? Como eu falei, aqui na lateral, se precisar, vocês põem 2, se não, coloca só uma correntinha, tá? Eu vou concluir aqui e já venho com vocês. Chegando aqui, ó, onde iniciei, vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha.
tá? Aqui pode alongar, vou trocar de cor, tá? Coloca aqui esse fio para trás, no próximo ponto de base, como sempre faço aqui quando finalizo as carreiras, ó, e fica perfeito aqui o acabamento, tá? Ó, então, feito isso, fica assim, ó. Agora, aqui eu vou colocar a cor amarelo. Pegar aqui. E vou aqui, ó. Pode ser em qualquer pontinho, tá? Vou amarrar aqui ao invés de prender na agulha, tá? Mas tem várias formas de iniciar, vocês façam a melhor que vocês estão acostumados. Amarrei, vou puxar aqui o fio, vou fazer uma, duas, três correntinhas aqui da altura de um ponto alto. E vou fazer aqui ponto alto em cima de ponto alto. A gente vai fazer aqui novamente uma carreira todinha em pontos altos, tá? Ó. Então, aqui no espaço, que aqui, esse espaço, ele ainda pega a lateral. Então, vou fazer apenas um ponto alto, mas se um de vocês precisar, coloquem 2 pontos altos, tá? Segue fazendo aqui ponto alto em cima de ponto alto. Aqui, ó. Tem aqui também o espaço, tá na lateral, né? Ponto alto aqui em cima de ponto alto. E aqui eu já coloco 2 pontos altos, que aqui já inicia, né? A parte aqui oval, né? Segue fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E no último, vai colocar um aumento, tá? Que aqui nessa carreira vai ser assim. A gente tá repetindo essa carreira de pontos altos, tá bom? Só vai mudar que aqui no aumento, né? Vai ficar aqui, vai ficar com mais pontos. Ó, no último aqui, então, coloco o aumento, 2 pontos altos para cada ponto de base. No espaço, eu coloco 2 pontos altos, tá? E segue fazendo um ponto alto para cada ponto de base aqui no motivo e vai colocar o aumento em cada um, tá bom? Aí, aqui na lateral, vou colocar um, mas se precisar, como eu falei, vocês coloquem 2 pontos altos. Então, eu vou concluir essa carreira, tá? E aí, eu venho com vocês. Então, aqui, ó, finalizei a carreira de pontos altos, tá? E já prendi aqui o fio amarelo. Gente, ó, vocês podem continuar com a mesma cor aqui no tom de amarelo, tá? Aqui eu coloquei um tom mais escurinho aqui de amarelo, mais forte, né? E aqui a gente vai fazer aqui carreira, a repetição aqui, ó, dessa carreira aqui, ó, tá? Então, aqui a gente vai fazer os bloquinhos, tá? Com espaço, da mesma maneira que a gente fez essa carreira aqui, ó. Então, aqui eu prendi, ó, que vai ficar bloquinho, aqui onde tem um espaço, tá? Correntinha, bloquinho. Então, você vê que a carreira tá, ó, de bloquinho, tá? Espaço, bloquinho, né? Que a gente vai fazer agora na próxima espaço, tá? É intercalado as carreiras. Então, aqui eu subo 1, 2, 3 correntinhas. Próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. 1, 2 correntinhas de espaço, pula um ponto de base, vai no próximo e faz o bloquinho. 3 pontos altos. Feito aqui os 3 pontos altos, ó. Tá vendo? Ficou na mesma direção aqui, ó, tá? Ó. Então, aqui eu faço 2 correntes e vou fazer aqui, eu vou pular os 2 pontos e vou aqui, ó, pra fazer o motivo aqui, aumentando, tá? Então, vai sempre seguir, tá? Nessa mesma direção aqui, sempre vai ficar, tá? O espacinho fora a carreira de pontos altos, tá? Então, é intercalado, ó. Bloquinho, espaço. Aqui a gente fez a carreira de ponto alto, então, a gente segue aqui com bloquinho, que tá repetindo essa carreira aqui. Próxima carreira vai ter espaço aqui, igual essa anterior aqui, ó, tá? Então, a carreira de repetição só tá separada aqui por uma carreira de pontos altos, tá? Então, segue aqui fazendo um ponto alto para cada ponto de base e no último vai colocar
o aumento, tá? Então, aqui a gente vai ficar ó, com 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos aqui com o aumento, tá? Então, aqui, ó, vai ficar assim. 2 correntinhas de espaço e faz a repetição. Pula os 2 pontos de base, já segue aqui, ó, o motivo, tá? Então, vai fazer dessa maneira aqui, ó. E na lateral vai seguir fazendo bloquinho, espaço, tá? Pulando um ponto de base, tá? E faz bloquinho. Então, o bloquinho vai sempre ficar aqui, ó, na direção do espaço, tá? Ó, mesma direção desse aqui, dessa carreira aqui embaixo. Vou concluir essa carreira e já volto com vocês. Chegando aqui, ó, onde iniciamos, vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? Ó. Aí, fica dessa maneira. Agora, a gente vai fazer a carreira de repetição, é essa carreira aqui, tá? Ó, que fica com espacinhos aqui, tá bom? E aqui, o ponto alto, ó. Então, eu vou iniciar aqui com vocês, tá? Então, aqui, ó, vamos fazer, ó, vamos caminhar com ponto baixíssimo, tá? Que fica melhor aqui, até no espaço ali, ó. Aqui no espaço, faço um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas, 2 pontos altos aqui, que vai formar o bloquinho de 3 pontos altos, ó. 2 correntes de espaço, e aqui, ó, eu vou seguir esse ponto alto. Então, aqui eu vou fazer, ó, um ponto alto. 2 correntes, e aqui já cheguei onde tem o meu motivo aqui. Vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, tá? No último, eu vou fazer o aumento. 2 correntinhas e vou fazer a repetição. Na lateral, então, vai ser bloquinhos separados por uma correntinha, ó. Chegando aqui desse lado, vai fazer o que a gente acabou de fazer aqui, ó, nesse lado aqui, tá? Então, vai chegar aqui, aqui vai seguir fazendo um ponto alto, 2 correntinhas e bloquinho de 3 pontos altos em cada espacinho, tá bom? Vou concluir aqui e já venho com vocês. Finalizada aqui a carreira com ponto baixíssimo, tá? Aqui eu vou alongar, vou cortar aqui o fio, tá? E vou colocar novamente o fio na cor marrom dourado e vou fazer 3 carreiras, tá? Da mesma maneira aqui, então, vou repetir 3 carreiras. Essa próxima agora vai ser de pontos altos, igual essa que a gente fez, né? E depois vou repetir as 2 carreiras de bloquinhos, tá? Da mesma maneira. Então, é sempre intercalado, tá? A gente terminou aqui com o espacinho, vai vir a carreira de pontos altos, na próxima vai ser bloquinho, na próxima vai ser espacinho, tá? Então, é só seguir da mesma maneira a repetição de 3 carreiras, ó. Fizemos essas três, vou repetir mais 3 aqui na cor marrom dourado, e aí eu volto com vocês. Finalizei as 3 carreiras, então, aqui, ó, na cor marrom dourado, e fica assim, tá? Aqui eu já prendi o fio, nessa cor aqui de amarelo mais forte, tá? E vamos fazer aqui as carreiras pro bico de acabamento. Prendi aqui, ó, onde tem o bloquinho em cima do ponto alto, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, tá? Esse bico de acabamento é um bico bem tradicional, né? Muitas usam ele, e ele fica bem bonito e é bem facinho de fazer. Acho que eu já até ensino aqui no canal, mas vou estar iniciando aqui com vocês, tá? Ó, 7 pontos altos. 7 pontos altos, 2 correntinhas. Pulão de base e repete 7 pontos altos, ó. Aqui no espaço de correntinha, tô colocando 2 pontos altos, tá? Então, vai fazendo esses bloquinhos de 7 pontos altos pela volta toda do tapete, ó, tá? Em 7 aqui. Vou fazer assim e já venho com vocês. Aqui, gente, ó, concluí a carreira, tá? Dos blocos aqui com 7 pontos altos. Chegando aqui, ó, no final, se não bater aqui a quantidade, tá? Vocês podem juntar um ponto com o outro, ó, tá vendo? Aqui eu coloquei 3 para poder dar certo aqui no final, tá? Para ficar o espacinho aqui.
Eu não contei aqui a quantidade de bloquinhos que deu no meu, mas eu vou contar e já passo para vocês, tá? Aqui, para iniciar a próxima carreira, a gente caminha com um ponto baixíssimo para o próximo ponto de base. Faz 1, 2, 3 corrente e vai fazer aqui ponto alto em cima de ponto alto, completar 5 pontos altos, ó. 3, 4 e 5, deixando aqui o último sem fazer, tá? Laça, vai aqui, ó, no espaço, vai fazer um ponto alto, 1, 2, 3 correntes, volta no mesmo espaço e faz um ponto alto. Ficamos aqui com ponto V. Laça, pulo de base, vai no próximo e vai repetir aqui ponto alto em cima de ponto alto, ficando com 5 pontos altos, tá? Então, essa é a sequência dessa carreira aqui, tá bom? Eu vou concluir a carreira, vou contar com quantos bloquinhos de 7 pontos altos eu fiquei, tá? Nessa carreira anterior, e na próxima que eu voltar eu já falo pra vocês. Aqui, ó, a gente iniciou, aqui no final só fecha com um ponto baixíssimo, tá? E aí, ficou assim essa carreira. Aqui, ó, nos bloquinhos, gente, eu fiquei com um total de 37. Deixa eu confirmar aqui que eu marquei. Ó, 37 bloquinhos aqui, tá? No meu. Então, ficou com essa quantidade.